Minha irmã, que virou influencer, me filmou chorando depois de um término e, sempre sem pedir permissão, quando alguém cobrava satisfação, ela distorcia tudo para se fazer de vítima. A coisa mais importante que a Morgan me contou foi que havia pelo menos 5 outras ex-amigas da Nancy que tinham passado por situações parecidas. Ela se ofereceu para me colocar em contato com elas, e eu aceitei na hora. Naquela mesma noite, já estava em um grupo de conversa com 6 mulheres, todas de alguma forma exploradas pela Nancy. Compartilhamos nossas histórias e trocamos experiências. O padrão se repetia. Nancy se aproximava de alguém, descobria segredos ou pontos frágeis, e depois usava tudo isso como conteúdo. Quando era confrontada, distorcia os fatos, bancava a vítima, e ainda tentava colocar os outros contra quem a questionava. Uma delas, a Patrícia, tinha passado quase exatamente pelo que eu estava enfrentando. Nancy expôs detalhes do transtorno alimentar dela, e depois ainda disse que era para conscientizar as pessoas. Quando a Patrícia tentou tirar o conteúdo do ar, a Nancy começou a pintá-la como alguém frágil querendo silenciar debates importantes. O grupo foi super acolhedor. Elas entendiam o que eu estava vivendo de um jeito que nem o Charles e nem a Elizabeth conseguiam, além de terem conselhos práticos baseados nas próprias experiências com a Nancy. A Patrícia sugeriu que todas nós denunciássemos a conta da Nancy por assédio, o que poderia levar a uma análise completa da conta, não só do vídeo sobre mim. Outra participante, a Riley, preferiu ficar anônima e recomendou que eu documentasse tudo, caso um dia precisasse de alguma medida judicial. Com o apoio delas, resolvi agir de forma mais firme. Escrevi uma notificação extrajudicial, deixando claro que a Nancy não tinha autorização para compartilhar nada sobre mim nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. Eu não sabia se isso teria peso legal, mas pelo menos mostrava para a Nancy que eu não estava para brincadeira. Mandei a carta por correio registrado, para ter uma prova de que ela recebeu. Depois disso, esperei. 3 dias se passaram sem nenhum post novo da Nancy. Dessa vez, parecia que ela realmente tinha dado uma pausa nas redes sociais. Comecei a relaxar um pouco. Talvez a soma de perder contratos, receber a notificação e saber que as ex-amigas estavam unidas, finalmente tivesse surtido efeito. Mais uma vez, me enganei. No 4º dia, a Nancy postou um vídeo de 20 minutos chamado A Verdade sobre Minha Irmã. Nele, dizia que eu sempre tive inveja do sucesso dela e que agora estava tentando destruir a carreira dela por causa disso. Distorceu todas as nossas interações dos últimos anos para encaixar na narrativa dela. O pior foi quando ela falou da nossa infância. Admitiu que nosso pai foi abusivo, mas insinuou que eu tinha lembranças confusas ou distorcidas por causa de traumas. Em nenhum momento falou diretamente que eu mentia sobre o que ele fez comigo, mas deixou isso no ar. Eu tremia de raiva quando o vídeo acabou. A Elizabeth precisou arrancar meu celular da mão porque eu estava pronta para ir até o apartamento da Nancy, tirar satisfação pessoalmente. No lugar disso, a Elizabeth ligou para o Charles, que veio na hora. Nós 3 sentamos na cozinha dela tentando decidir o que fazer. Era um novo nível de traição. Nancy não estava mais só usando o meu trauma como conteúdo. Agora queria me descredibilizar e reescrever o que aconteceu. Foi aí que recebi uma mensagem da Patrícia. Ela e as outras do grupo já tinham visto o vídeo novo da Nancy e estavam tão indignadas quanto eu. Vieram com uma sugestão. E se todas nós contássemos nossas histórias publicamente, juntas? A ideia era forte. Uma só podia ser vista como inveja ou mágoa, mas 7 mulheres, todas com relatos parecidos e provas, seriam muito mais difíceis de ignorar ou desacreditar. Marcamos uma chamada no Zoom aquela noite para discutir os detalhes. Todas concordaram que não queríamos descer ao nível da Nancy expondo os segredos dela. Cada uma contaria sua própria história, como conheceu a Nancy, como foi usada como conteúdo sem consentimento e como reagiu ao confrontar. Decidimos criar um site simples para postar nossos relatos, junto com as provas que cada uma se sentisse confortável em compartilhar. Seríamos objetivas, sem ataques pessoais. A ideia não era cancelar a Nancy, mas alertar outras pessoas sobre o padrão de comportamento dela, e quem sabe, fazê-la parar. A Elizabeth, que é designer gráfica, se ofereceu para cuidar do site. Passamos os dias seguintes reunindo nossas histórias e evidências. Cada uma escreveu seu relato, focando em situações específicas e incluindo prints ou gravações quando dava. Eu falei sobre a vez que a Nancy postou sobre mim chorando por causa do meu ex-infiel, sobre o teste que ela armou com o Thomas, e claro, sobre o vídeo recente a respeito do nosso pai. Incluí prints de conversas em que ela admitia essas coisas, às vezes até se gabando do engajamento. Lançamos o site numa segunda de manhã. Não fizemos nenhuma divulgação gigantesca, só compartilhamos com nossos contatos e mandamos o link para as marcas com as quais a Nancy ainda trabalhava. Queríamos que a verdade viesse à tona, mas sem transformar tudo num espetáculo. A resposta foi imediata. Na hora do almoço, o site já tinha milhares de acessos. As pessoas começaram a compartilhar no Twitter e no Reddit. As marcas parceiras foram se afastando uma a uma. O número de seguidores dela despencou. A primeira reação da Nancy foi deixar tudo privado nas redes sociais. Depois postou um story dizendo que estava sendo vítima de uma campanha coordenada de ódio e que tudo no site era mentira e manipulação. Ninguém acreditou. As provas eram claras demais. O padrão entre os relatos era muito consistente. Pessoas que acompanhavam a Nancy há anos começaram a enxergar quem ela era de verdade. No fim do dia, ela apagou o story e colocou outro dizendo que precisava de um tempo para refletir e que logo responderia às acusações. Foi a primeira vez que vi a Nancy de fato na defensiva, em vez de atacar logo de cara. No dia seguinte, recebi mensagem de um número desconhecido. Era a Nancy, usando o celular de uma amiga, porque eu tinha bloqueado ela. Queria marcar um encontro para conversar pessoalmente. Mostrei a mensagem para a Elizabeth e o Charles, e os dois me aconselharam a não ir sozinha. Sugeri que fosse em algum lugar público, com eles juntos. Nancy acabou concordando, mesmo sem estar muito à vontade com a ideia. Combinamos de nos encontrar numa cafeteria no centro na tarde seguinte.
Passei a noite quase sem pregar o olho, imaginando mil possibilidades. Será que Nancy viria irritada? Será que ia chorar? Ou tentaria me manipular de novo? Eu realmente não tinha ideia do que esperar dela. No dia seguinte, eu, Charles e Elizabeth chegamos à cafeteria uns 15 minutos antes do combinado. Escolhemos uma mesa no canto de onde dava para ver a porta. Elizabeth abriu o notebook, fingindo que trabalhava, mas pronta para gravar qualquer coisa se fosse necessário. Era permitido no nosso estado. Nancy entrou 5 minutos atrasada, visivelmente diferente. Estava cansada, com um jeito mais desleixado do que o habitual. Sentou-se na minha frente sem pedir nada. Por um instante, só trocamos olhares, até que ela finalmente disse: "Você está feliz agora que destruiu minha carreira?" A voz dela saiu baixa, mas cheia de ressentimento. Respondi: "Isso não tem nada a ver com sua carreira. Tem a ver com você expor a mim e outras pessoas como conteúdo, sem sequer pedir autorização. Tudo tinha começado quando ela compartilhou meu trauma publicamente, e depois tentou me desmoralizar quando me opus." Ela começou a discutir, mas interrompi e fui direto ao ponto. Disse que queria só uma coisa: que ela publicasse um pedido de desculpa sincero, reconhecendo que errou, e prometesse nunca mais me usar como inspiração para os conteúdos dela. Se fizesse isso, eu consideraria o assunto encerrado. Nancy riu, mas era um riso seco, nada divertido. Falou que os seguidores nunca acreditariam que ela fez algo errado, que pedir desculpas só faria parecer culpada, que eu estava basicamente pedindo para ela destruir a própria carreira. Charles, que estava calado até então, comentou que a carreira dela já não ia bem. Disseram que a maioria dos contratos de publicidade já tinha acabado, e o número de seguidores vinha caindo a cada dia, enquanto o site que reunia todas as nossas histórias só fazia crescer em acessos. Talvez pedir desculpas fosse a melhor saída para ela. Nancy olhou para ele, como se quisesse dar um tapa. Depois se voltou para mim e perguntou o que aconteceria se não pedisse desculpa. Se ela prometesse nunca mais me mencionar, eu tiraria o site do ar? Neguei com a cabeça. Expliquei que o site não era só sobre mim, era sobre nós 7 e nossas experiências. Não podia, nem queria, falar em nome das outras pessoas, mas deixei claro que, do meu ponto de vista, o pedido de desculpas público era inegociável. Nancy ficou um tempo em silêncio, dedilhando a mesa. Finalmente se levantou, dizendo que precisava pensar. Saiu sem olhar para trás. Ficamos ali um tempo, digerindo tudo o que tinha acabado de acontecer. Não foi o confronto explosivo que eu imaginava. Nancy parecia derrotada, como se tivesse percebido de verdade que dessa vez não teria como manipular ou intimidar para se safar. Mais tarde, naquela noite, recebi mensagem da Morgan contando que Nancy tinha procurado por ela, perguntando se havia algum jeito de tirar o site do ar. Morgan respondeu o mesmo que eu, que no mínimo, era preciso um pedido público de desculpas. Na manhã seguinte, Nancy postou um vídeo. Não era o pedido dramático ou cheio de lágrimas que eu meio que esperava, e sim algo surpreendentemente direto. Ela admitiu que compartilhou informações pessoais de várias pessoas sem consentimento, reconheceu que isso foi errado, independentemente da intenção, e prometeu agir diferente dali para frente. Me mencionou nominalmente, dizendo que lamentava ter exposto detalhes do nosso trauma de infância. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.